Enquanto na escola o Sato é tratado como um cara invisível, até mesmo vítima de piadas maldosas de alguns colegas, por outro lado, fora dela, o cara se mostrou ser um verdadeiro GOAT, em não só ajudar sempre alguém que precisa, como também ser exemplo de um homem, dotes que fizeram a Shinatsu, a garota mais cobiçada da escola, se interessar pelo Sato de verdade, e não aquele apagado da escola, e podendo sempre vê-lo em sua casa. E a cada visita, a Shinatsu só se convence ainda mais que ele é o cara que ela sempre esteve procurando, mesmo que ela ainda não sabe descrever direito o que sente por ele. Mas depois do que aconteceu no terceiro capítulo, ao ele ter diferente dos outros, defendido ele de piadas maldosas de um certo aluno, o Sato assim pode ver que dessa vez não está mais sozinho, o que de fato apenas só se concretiza a cada passo da história, onde dessa vez foi a vez da Shinatsu conhecer um pouco do lado ainda desconhecido do Sato, que a agradou muito por sinal. E então, vamos direto conferir como andam as coisas agora no quarto recém-capítulo lançado de Nibane Naboku to Ichiban, que mostra que só porque alguém é popular, não quer dizer que ele esteja realmente feliz, se não puder ter alguém importante em sua vida. Então não sai daí e venha conferir o que aconteceu nesta interessante obra, mais uma vez aqui comigo. E oi pessoal, Diogo de volta e sejam todos muito bem-vindos aqui ao Maratona Animes. Bem pessoal, mais um domingo à noite e claro que eu não poderia deixar de trazer uma parte 4 de Jinbane Naboku. Eu sou sujeito a falar que romances que têm uma proposta simples, mas trabalha muito bem ela principalmente com os personagens, me cativam muito. E Nibane é um deles. Vejam o gesto de ajudarem a adotar um filhote de gato pode fazer para juntar duas pessoas em realidades diferentes. Em não só os olhares das pessoas, como também em suas vidas pessoais, onde a garota é sim popular com todos da escola, mas esconde uma vida pessoal difícil e cheia de traumas. Enquanto o cara é literalmente invisível na escola por causa de um cara que tem o mesmo nome que ele, mas que se destaca em vários outros aspectos, sejam físicos ou acadêmicos. Mas só que o Sato na verdade é um cara bem maneiro e maduro, em saber lidar com certas coisas em sua vida pessoal, mas ainda assim, ao ele ter visto a Shinatsu defendendo de piadas maldosas na escola, com certeza aquilo mexeu com o coração dele, mesmo que ele não deixe isso tão claro assim, o que também é uma virtude. E de volta à casa do Sato, pela primeira vez, a Shinatsu vê a casa dele em um dia de folga do trabalho dele, e dessa vez ela caprichou no visual. E após ver como o gatinho estava, em seguida, a Shinatsu foi direto pegar um dos jogos que o Sato havia recomendado a ela, para que os dois pudesse jogar juntos. E nessa ocasião, ela não pôde deixar de passar a maneira como ela se sente confortável em como Sato sempre age normal sem tentar mudar as coisas com ela. Mas só que naquele dia, ela queria que algo mudasse um pouco. E ela então começou a perguntar se os dois eram amigos, mesmo com ele respondendo que sim. E foi um tipo de bate e volta. E o que ela queria mesmo era saber mais sobre ele. Afinal, ela soube por conta de outra pessoa que ele jogava basquete, e não direto dele. E como o Sato só contou que não é do tipo que se gaba por apenas praticar esportes. E já que isso não era um segredo, ela queria fazer uma pergunta sobre isso, que era o porquê ele havia desistido de jogar basquete. Mas para surpresa dela, ele contou que não tinha desistido. Ele na verdade ainda joga basquete, mas por conta de seu trabalho de meio período, ficou difícil conciliar a escola com a equipe de basquete, preferindo assim deixá-la, mas tem um veterano do trabalho dele que contou sobre um grupo que se reúne para jogar a cada 2 vezes na semana, sendo um basquete de rua, literalmente. E ao saber que o Sato não tinha abandonado sua paixão por um motivo de desistência, isso foi um motivo para Shinatsu ficar alegre, onde ela falou que queria vê-lo jogar, e ela realmente estava falando sério sobre isso. E já o Sato não viu nenhum problema nisso. E ele até a convidou se eles poderiam ir agora para um jogo, para a euforia dela. E após alguns minutos, os dois já estavam no tal local, onde alguns caras até ficaram surpresos em ver o Sato com uma garota fofa, mas ao mesmo tempo, mesmo que eles parecessem esquisitos, o Sato explicou que eles eram pessoas boas. E todos então começaram a dar em cima da Shinatsu, e vendo como as coisas estavam indo, o Sato decidiu tirar ela dali com direito até pegar na mão dela. E na hora corou um pouco com essa atitude dele. E logo em seguida, o Sato apresentou os donos do tal local, que era, digamos, uma loja com direito a quadra de treinos. E a tal mulher do dono
quando viu que o Sato havia trazido uma garota, na hora ela já pensou o mesmo que a gente. E após a Shinatsu se apresentar, explicando que tinha vindo para ver o Sato jogar basquete, a tal mulher agradeceu pela presença dela e pediu que ela se sentasse com ela perto da quadra para que ela pudesse ver o namorado dela jogar. E bastou isso para Shinatsu ficar constrangida e tendo que desmentir isso com uma certa tristeza, enquanto o dono do local abraçou o Sato ficando feliz em ver que ele estava curtindo uma vida saudável. Isso me fez pensar que talvez o Sato possa ter passado por alguns problemas ainda mais sérios. E enquanto se trocava para jogar ao lado da Shinatsu, foi aí que um cara com aparência bem estimativa ficou surpreso em ver a Shinatsu e o Sato bem amigáveis fora da escola. E o tal cara era o Azizawa, um dos alunos mais populares da escola, ao lado da Shinatsu, além de fazer parte de uma família bem influente. E com ele estava sua namorada, uma bela garota chamada Kana. E já o Azizawa começou a pensar que se todos na escola soubessem dessa relação deles, a escola iria com certeza pirar. Mas antes que ele continuasse, o Sato cortou o barato dele, pedindo que ele parasse com essa brincadeira. Mas com certeza o legal foi ver como o Azizawa não menospreza o Sato e sim o reconhece como um cara legal, ficando feliz em ver que a Shinatsu também agora sabia disso. E o Azizawa não era um delinquente como aparentava, ele só se vestia como um. E na verdade, ele é um cara bem legal e também parceiro no basquete do Sato, onde ele entende a situação dele, mas ainda assim não menospreza. E logo em seguida, o jogo começa. E mesmo com a diferença de altura, dessa vez, o Sato queria fazer seu melhor, ainda mais vendo o rosto e a empolgação da Shinatsu, fazendo assim ter valido a pena trazê-la. E ela nunca imaginou que o Sato fosse um cara tão atlético e bem habilidoso, ouvindo de perto, notando que os dois eram ótimos juntos. E a dona do estabelecimento comentou que o Sato já joga há anos, então por isso ele conhece muito bem os fundamentos do basquete, além de ser um ótimo driblador e saber sempre passar a bola na hora certa. E vendo como ele parecia feliz jogando pela primeira vez, a Shinatsu pôde ver um sorriso dele, e mais uma vez, a dona do local comentou que ela parecia encantada com o Sato, mas ela explicou que ele apenas não parecia em nada como está agora na escola, e a dona então perguntou como ele era lá na escola. E a Shinatsu o descreveu como um cara quase invisível ali, mas o Azizawa era o amigo dele, só que na escola eles eram completos estranhos, com ela agora quase não reconhecendo, que talvez ninguém iria acreditar se ela contasse sobre esse lado dele na escola. E a tal mulher, sem nenhuma demora, perguntou se ela estava apaixonada pelo Sato. Mulher direta é sempre bom na história, e mesmo que ela tentasse negar, a dona do estabelecimento conseguia conhecer uma garota apaixonada de longe, mas a Shinatsu contou que se sentia um pouco frustrada porque, diferente do que os outros falam dele, o Sato é um cara incrível em não só morar sozinho e cuidar de sua casa, como é esforçado no trabalho, além de saber cozinhar muito bem. E mesmo parecendo um cara frio e distante, na verdade, ele é bem gentil com as pessoas e todos ali o respeitam. Enquanto ela, que era popular, não conseguia fazer nada disso. E ela até sentia que ele sempre estava salvando, mas já ela achava que não estava fazendo nada em troca. E mesmo que os outros zombassem dele, ele nunca respondia nada, e foi aí que a Kana, namorada da Azizawa, interferiu dizendo que ela não deveria ligar para o que os outros dizem. Ela então contou que também não conseguiu se enturmar no ensino médio, por isso decidiu sair, e mesmo sendo algo difícil de viver, ainda assim era possível viver naquele mundo com a cabeça erguida. E mesmo falando isso, a dona do estabelecimento contou que ainda assim a Kana conseguiu entrar em uma faculdade. Mas voltando ao assunto de antes, sobre o Sato, a Shinatsu contou que ela e ele fingem não se conhecer na escola para não atrair uma atenção desnecessária. Mas ainda assim, isso não era uma coisa que agradava a ela, porque por conta disso, ela não podia defendê-lo das piadas dos outros alunos. Mas já a Kana explicou que não sabia como era o Sato na escola, mas ali, jogando basquete, ela o achava uma pessoa boa, além de ser bem legal. E completou dizendo que ninguém deveria se importar com o que alguns Zé Ninguéms dizem, por serem pessoas ignorantes que só falam palavras vazias, onde o que eles diziam não tinha efeito nenhum nas relações da vida deles. Belas palavras, gostei. E mesmo que não fosse algo simples, para um colegial, não ligar para a opinião dos outros, a dona do estabelecimento explicou que nem todos precisavam que o mundo os entendesse, porque para alguns, ter um lugar onde eles se encaixam, ou uma única pessoa que se compreenda, era tudo o que eles precisavam. E para Shinatsu, isso fazia uma completa razão para ela. E depois de tudo isso, desde que os dois se conheceram, ficando cada vez mais próximos,
Graças a ele, pela primeira vez, o coração dela sentiu como se estivesse em um lugar que pertencia. E a dona do local perguntou a Shinatsu sobre o que ela sabia até então sobre o Sato. E ela explicou que só sabia que ele morava sozinho e que tinha um emprego de meio período depois da escola. E também, agora, jogava basquete às vezes. E compreendendo tudo, a dona do estabelecimento resolveu não contar nada sobre ele para que ele pudesse assim falar ele mesmo para ela. E até lá, ela pediu que a Shinatsu cuidasse dele, com ela mais uma vez ficando bem corada em imaginar isso. E depois de todo esse tempo, a Shinatsu esteve pensando em coisas como do tipo, isso não é justo e isso é tão frustrante em relação ao Sato. Mas agora a única coisa que ela quer pensar é no quão ela quer conhecer ainda mais esse Sato. E mesmo ele não sabendo descrever esse sentimento, se era amor ou não, por conta de ter medo de entrar no relacionamento e acabar repetindo os erros do relacionamento dos pais dela, ainda assim, a Shinatsu quer saber mais sobre quem de fato é esse Sato. E o vendo como ele estava incrível jogando, ela imaginou que se os alunos vissem o quão incrível ele é, todos com certeza iriam falar sobre isso, onde por um instante ela quase agiu como se fosse realmente a namorada dele, só que isso agora é questão de tempo. E o tradutor do capítulo até deixou embaixo, claro, para que aguardássemos ansiosamente pelo próximo capítulo, reforçando ainda mais que essa história só vai melhorar cada vez mais. Acabando assim, o quarto capítulo do mangá Nibbana na Boku to Ichiban. Pessoal, falando sério, que capítulo excelente. Dessa vez podemos ver como a Shinatsu estava empolgada em conhecer essa incrível versão do Sato, que inclusive joga muito bem basquete, sendo bastante respeitado pelos seus companheiros. E mesmo que a escola não ligue para ele, a Shinatsu ainda assim não para de se surpreender e descobrir mais sobre ele. E aquele conselho da Kana e as investidas da dona do estabelecimento, com certeza trouxeram mais confiança para ela em continuar apoiando e acreditando no Sato, mesmo ainda não podendo gritar para toda a escola inteira que ele é um cara incrível. E sério, eu gostei muito desse capítulo. Estou curioso como que vão vir as coisas a partir daí. A cada passo, que a construção desse lindo relacionamento continua sensacional. E essa foi a parte 4, acabamos de conferir tudo que rolou nesse quarto capítulo de Nibbana na Boku. E se você é igual a mim e está ansioso pelo que vem por aí, no quinto capítulo é simples. É só digitar os comentários número 5 ou também a sua opinião sobre o que você está achando dessa história, que ao meu ver, mesmo sendo simples, é muito agradável de ver. E bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo e desse mais novo resumo de como andam as coisas nessa fantástica comédia romântica, que é Nibbana na Boku. E como sempre, se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like para dar aquela força. E se por acaso ainda não é inscrito, é só apertar o botão de inscrever para assim e fazer parte aqui de nossa comunidade. E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês por terem ficado aqui até o fim. Eu vou ficando por aqui e nos vemos em um próximo vídeo. Obrigado a todos, um forte abraço, tamo junto, bom domingo, valeu e fui!